Boa noite, pastor Paulo Lima. Boa noite, amigos, irmãos em Cristo. Um privilégio poder, nessa noite, poder ministrar aos corações no Somos Três em um projeto que nasceu no coração de Deus, com o pastor Josué Gonçalves, e que, infelizmente, não podemos estar reunidos fisicamente no mesmo espaço, mas espiritualmente todos ligados numa só fé e num só espírito. Isso aí, pastor Zé, um beijo no seu coração, a sua esposa também, toda a sua família, suas filhas, seu ministério. Deus te abençoe, te use profundamente. Pode ficar à vontade, o senhor tem aí a sua hora para falar livremente, calmamente, com esse ar de psicólogo, tranquilo, acalmando as nossas mentes, conectando a palavra, o seu jeitão aí que a gente aprendeu a amar tanto, viu? Creio que todos vão amar o que o senhor vai dizer, que é muito profundo. Nós temos o privilégio de tê-lo como irmão, pastor em Cristo Jesus e preocupado em ajudar as pessoas. Eu vejo o senhor um homem preocupado em ajudar as pessoas, preocupado em ajudar. Quer sempre dar uma resposta positiva, um ensino. E quando tiver aquele livro aí, manda para mim, viu, de brinde, poxa. O mais novo livro aí, que eu estou sabendo, estou vendo pela rede social, né? Vale dele também. É isso aí. Deus te abençoe, meu amigo. Fique à vontade. Obrigado, pastor Paulo Lima. Pode deixar que eu vou estar enviando o livro com todo carinho. Chegou ontem, nem eu tenho o meu próprio livro, só para você ter uma ideia. Nem eu tenho o meu próprio livro. Eu vou estar na editora na segunda-feira, fazendo ali uma chamada e gravando algumas coisas, e espero poder pegar o livro e presentear alguns amigos. Mas, pastor Paulo Lima, pastor José Gonçalves, a todos aí deste propósito, Somos Três em Um, é um prazer, é um privilégio. Para quem não me conhece, meu nome é Cléo Holanda, eu sou psicólogo, clínico e também pastor da Igreja de Nova Vida, ali no centro, aqui no centro do Rio de Janeiro. E desde o início da pandemia, eu e o pastor Paulo Lima temos feito diversas lives aí, tentando ajudar as pessoas da melhor maneira possível. E é interessante porque Deus já havia começado a fermentar no meu coração alguns temas, E quando surgiu a pandemia, juntamente a ajudar pessoas, e isso ficou ainda mais evidente para que a gente possa trazer hoje, uma mensagem, um ensino bíblico e científico para falarmos sobre esgotamento emocional e esgotamento espiritual. Tá? Se você quiser, depois ver o meu livro, adquirir o meu livro, é da editora Central Gospel. O título é Vencendo a Procrastinação, fazendo do dia de hoje o melhor dia de sua vida. Um livro muito interessante para esses tempos de pandemia. Mas eu separei aqui um texto que fala muito ao meu coração, que se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos de 1 a 4. Se você puder anotar, vai ser muito interessante. Vamos falar algumas coisas pertinentes. Primeiro Reis 19, de 1 a 4, diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me faça os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a um destes. O que vendo ele, se levantou para escapar com vida e se foi. E chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto o caminho de um dia e foi sentar-se debaixo de um zimbro. Pediu para si a morte e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois já não sou melhor do que os meus pais. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, abençoa a tua palavra. Fala conosco, esse propósito que nasceu no seu coração. Somos três em um e pedimos a tua iluminação e a tua revelação para que hoje o teu povo seja abençoado.
Pedimos e te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém e amém. É interessante, porque quando nós lemos esse texto da palavra de Deus, percebemos que um grande homem de Deus, e por que não dizer o maior homem de Deus naquela época, o maior homem de Deus naquela altura, Elias, ele entra num estado profundo de desgaste emocional e de desgaste espiritual. Antigamente, por ignorância, por desconhecimento evidente, nós tínhamos a tendência a sempre espiritualizar tudo e todos. Na década de 80, quando o evangelho começou a crescer de uma maneira muito significativa no Brasil, uma pessoa que entrasse, por exemplo, em depressão, uma síndrome do pânico, até por causa do secretismo religioso do Brasil, as pessoas de cara orientavam elas a participarem de um culto de libertação. E Deus fez muitas coisas lindas e faz até hoje nos cultos de libertação, evidentemente. Mas hoje nós vivemos uma fase, não que Satanás deixou de existir, por favor, nem a obra de libertação, mas hoje pessoas do nosso meio, diáconos, pastores auxiliares, membros da nossa igreja que estão há 20 anos conosco, são firmes, são fiéis, sofrem de repente de uma depressão, de um transtorno de ansiedade generalizada, de um transtorno de humor, da bipolaridade, ou até mesmo inúmeros transtornos de personalidade, onde nós tentamos vincular com a espiritualidade, quando na verdade é algo ligado à emoção, né? Ligado ao cérebro da pessoa. E quando nós começamos a estudar, percebemos a cada dia que passa que a nossa vida espiritual ela está intimamente ligada com a nossa vida emocional. Se eu estou com a minha vida emocional bem, provavelmente eu vou estar com a minha vida espiritual bem também. Porque se eu estou feliz, se eu estou animado, se eu estou feliz, eu vou ter mais garra, eu vou ter mais motivação para orar, para ler a Bíblia e para fazer a obra de Deus. Então, quando eu me deparo com esse texto, eu me deparo olhando para o homem que era nada mais, nada menos, a maior autoridade constituída por Deus. E aqui a palavra de Deus diz que ele entra nesse processo de esgotamento emocional que vai desencadear nesse esgotamento espiritual. E é interessante porque a primeira pergunta que eu me faço é: como pode aparecer um esgotamento emocional? Como pode aparecer um esgotamento espiritual? Primeira coisa que eu entendo, de maneira muito clara, é que nós entramos no esgotamento quando há uma sucessão de problemas e esses problemas na nossa vida não são resolvidos. É o famoso deixa a vida me levar, vida leva eu. É a famosa situação que eu vou vendo as situações, eu tenho que resolver, eu tenho que modificá-las, mas eu vou deixando, eu vou permitindo. E aí eu uso até textos fora de contexto que viram pretextos. Eu digo o seguinte: quer saber de uma coisa? Melhoram, quando na verdade sabemos que não é assim. Quanto mais postergamos os problemas, quanto mais procrastinamos os problemas, mais eles podem provocar em nós disfuncionalidades, patologias e traumas emocionais e espirituais. Percebo também que a sucessão também de vitórias, de problemas resolvidos, também faz com que eu venha entrar num desgaste. Por quê? Porque por mais que você passe por um problema e tenha vitória, você usou de recursos emocionais ali, você usou de recursos espirituais para vencer aquela peleja. Vamos olhar para Elias? A vida de Elias começa a aparecer no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 17. Você percebe que ele, ao surgir, ele já aparece de cara falando para Acabe: sob a minha palavra vai haver seca em Israel. Obviamente, nós que conhecemos o final da história, achamos lindo
achamos maravilhoso. Mas você ir de frente para um rei e falar que não vai chover, certamente ele teve estresse, certamente ele teve ansiedade, certamente houve um desgaste ali. Como se não bastasse isso, a Bíblia diz que depois que ele fala para o rei Acabe sobre a seca, a palavra de Deus diz que Deus o orienta a ir para um ribeiro, o ribeiro chamado Ribeiro de Querite. E ali, a palavra de Deus diz que os corvos alimentavam Elias. Eu não sei você, mas depender dos outros é muito ruim. E imagine se você depende de alguém para te ajudar, humano, ainda mais você depender de um pássaro para trazer a comida de manhã e à noite. Talvez você diga, não, mas Deus falou que ia fazer. Sim, mas Deus já falou tanta coisa para mim que ia fazer na minha vida e na sua vida, que também você ficou ansioso, que você também ficou balançado. Né? Será que vai acontecer mesmo? E aí você vê que, mais uma vez, Elias vai para o ribeiro seca, os pássaros desaparecem. E aí o que a Bíblia orienta? É que ele vá parar até uma viúva. Ou seja, se a situação era difícil de enfrentar o rei, se a situação era difícil de ser sustentado pelo pássaro, agora ele tem que ter mais um problema para resolver. Ele tem que ser sustentado por uma viúva. E ora, se ser viúva hoje em dia é tão difícil, é tão complicado, imagine há mais de 2000 anos atrás, onde a maioria das viúvas se prostituíam. Por isso que Moisés, quando recebe as leis de Deus, Deus fala para Moisés cuidar dos órfãos e das viúvas. Por isso que Tiago chega ao ponto de dizer que a verdadeira religião é aquela que cuida dos órfãos e das viúvas. Ou seja, a maioria das viúvas naquela altura se prostituíam. Ele chega na casa dessa viúva, ainda pede comida. Não é bem recebido. Ela diz, eu vou comer, meu filho, e vamos morrer. É interessante que depois o milagre acontece. Mas será que Elias não ficou estressado? Será que Elias não ficou ali nervoso, preocupado com a situação? Eu imagino que sim. Depois disso, como se não bastasse, a Bíblia vai dizer que ele vai para o Monte Carmelo. E nós temos ali o duelo dos deuses. O Deus que respondeu com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Olha que interessante, na minha opinião, por favor. Depois do sacrifício de Jesus na cruz, este é o maior duelo espiritual bíblico. Por que eu falo isso? Porque o duelo espiritual bíblico de Moisés com Faraó tem a ver com a geopolítica, com terra, com o deserto, com Canaã. Mas aqui não, é somente espiritual. O Deus que responder com fogo, esse é Deus verdadeiro. Então ele entra numa guerra, num estresse, e ele vence 450 profetas de Baal. Paramos por aí? Também não. A Bíblia diz que ele vai depois, ele tem que subir o Monte Carmelo de novo, porque então ele vai dizer que para Acabe, sobe, come e bebe, porque eu já ouço o ruído de abundante chuva. Aí você conhece a história, ele dobra os joelhos, manda o moço volta 7 vezes, com uma nuvem pequena do tamanho da mão do homem, e Deus faz chover. Aí então, chegamos nesse capítulo, onde ele recebe a notícia dizendo que Jezabel, a essas horas amanhã, vai botar sua cabeça numa bandeja. Se nós formos olhar a trajetória de Elias, você acha que, de uma maneira racional, Elias, que passou por aquilo tudo, teria motivos para ficar com medo de Jezabel? Ele que passou por aquilo tudo, ele passou por problemas maiores, agora ele recebe a notícia que uma mulher queria matá-lo. Eu sei que o maior medo de um homem é em relação à mulher. Mulher bota medo no homem. Mas você há de convir comigo que, nesse caso, ele já tinha passado por coisas muito maiores, muito mais graves, mas simplesmente ele se esgota. Então, às vezes, nós passamos por lutas, nós passamos por adversidades, nós enfrentamos um esgotamento emocional, e é interessante porque as pessoas dizem para a gente, falam assim, você já passou por problemas maiores.
Você já passou por problemas muito piores do que o que você está enfrentando. E é verdade. Mas aqueles, você ainda tinha uma energia emocional e espiritual. Chegou nesse momento, você rompeu. Houve um literal apagão na sua mente, no seu emocional e na sua vida espiritual. Porque quando eu olho para Elias, eu percebo Elias entrando nesse esgotamento emocional, porque ele chegou no 4º nível de estresse. O estresse é dividido em 4. Nós temos a fase do estresse que nós chamamos alerta. É o estresse positivo, é aquele que nos movimenta, é aquele que faz a gente lutar ou fugir diante de um problema. Esse estresse, ele é tranquilo, nós lidamos bem com ele. Mas depois começa ao que nós chamamos de estresse pré-existente, né? Que, na verdade, ele começa a ter uma existência maior. O nosso corpo começa a sentir, o nosso corpo começa a dar uns sintomas. É uma gastrite, é uma pressão alta, é, de repente, umas dores na coluna. E a gente começa a perceber que, por causa do estresse, ali o corpo começa a reagir. Nós saímos dele. Ótimo. Os sintomas saem, desaparecem, porque o estresse ele vai lutando com o nosso organismo para vencer. Mas depois entra a fase da resistência. A fase da resistência, ela é perigosa, porque já começa a aparecer sintomas de cansaço, dificuldade de memória, apetite sexual começa a diminuir, né? Problemas digestivos, né? Então, começa o nosso corpo a dar sintomas, porque ali o nosso organismo ele busca sair, criar energia e ele está resistindo. E se nós não cuidarmos, nós caímos na 4ª fase, que é a fase de Elias, que é a fase da exaustão. Essa fase do esgotamento, ela é muito tenebrosa, porque a vida fica preta e branca. Você começa a ter muito apetite, pouco apetite, dorme muito ou dorme pouco. Você começa a ter um autocriticismo sobre você. Você começa a se cobrar demasiadamente. Você começa a ficar com desesperança. Ah, as coisas não vão dar certo. Deixa para lá. Vida que segue. E foi exatamente nessa exaustão, que Elias entrou. E quando Elias entrou nesse quadro da exaustão, você começa a perceber que ele apresenta alguns sintomas. E quais foram os sintomas de Elias? O primeiro sintoma, ele teve medo. É interessante porque o medo é uma emoção universal. Nós temos 6 emoções que nascemos com ela. É até interessante que tem gente que fala assim, Deus tira o medo de mim. Se Deus tirar o medo de você, você vira um para-suicida. Você tem que saber lidar com o medo. Toda emoção tem uma função e uma missão. Dentre as 6, alegria, tristeza, raiva, nojo, surpresa e medo, elas são emoções primárias. E então nós nascemos com ela porque o medo serve para sobrevivermos, luta ou fuga. O problema é que o medo não pode ter e levar você a paralisar. Foi o que levou Elias. Você começa a perceber que Elias, ele começa a se paralisar. O desgaste emocional dele, o desgaste espiritual dele é tamanho, é tão forte, que simplesmente ele paralisa. Ele para debaixo do zimbro e vai dormir. Quando depois vai entrar numa caverna, e a pergunta que Deus faz a ele, qual é a pergunta? O que fazes aí, Elias? Então, o medo é o primeiro sintoma. O que nós estamos vendo nessa pandemia? Um medo generalizado. Você não pode mais espirrar. Você não pode ter mais gripe, porque senão você vai achar que está com coronavírus. Então, as pessoas, diante desse desgaste, diante de problemas,
diante de situações, de desafios, como aconteceu a vida de todos nós, uma mudança de rotina, uma mudança de agenda. Quantas pessoas já estavam se arrastando quando veio a pandemia e começaram a apresentar sintomas ainda maiores. Outro dia desse eu recebi uma pesquisa científica nova falando que pós-pandemia os casos de depressão e ansiedade eles vão aumentar. Eu, na minha clínica, aumentei o número de atendimentos abruptamente. Por quê? Ansiedade, depressão, esgotamento. Elias entrou em esgotamento e o primeiro sintoma foi medo. Segundo sintoma do esgotamento emocional e espiritual é o isolamento. Qualquer um de nós, se alguém quer te matar, se alguém está prometendo que vai te matar, o que você faz? Você anda sozinho ou acompanhado? Anda acompanhado, é mais seguro. Mas é interessante o que acontece com Elias. Ele deixa o moço. Ele deixa o moço de lado. Ou seja, ele começa a se isolar. A tristeza tem essa função de nos isolarmos para refletirmos melhor. Mas é interessante você perceber, querido irmão, que o isolamento ele adoece. Num presídio, quando o homem, infelizmente, comete um crime e não quer confessar, pessoas que trabalham no presídio dizem que coloca aquele homem numa cela chamada solitária. Por quê? Porque a solidão mata, a solidão adoece. Elias, o que ele faz? Ele se isola. Quantas pessoas, no primeiro sintoma de esgotamento emocional e espiritual, começam a se isolar? Não atendem mais telefone, já não buscam mais, já não respondem mais ninguém. Então vem o medo, vem o isolamento. Elias se isolou. Terceiro sintoma de Elias. A Bíblia diz que Elias pediu a morte. E aí, eu queria mostrar uma diferença para vocês. Existe ideação suicida e suicídio. Suicídio é quando eu atento contra a minha própria vida. Ideação suicida é quando eu penso em morrer. Elias não queria morrer, mas Elias queria dar cabo da dor. A maioria das pessoas, é interessante, pessoas que cometem um suicídio, 90% delas possuem um transtorno mental. Mas é interessante que 95% das pessoas que têm transtorno mental não se suicidam. E o que me chama a atenção é que a maioria das pessoas, elas quando se matam, infelizmente, elas não querem morrer na maioria. Elas querem ficar livres da dor. Já reparou que quando a pessoa está esgotada emocionalmente, quando ela está esgotada espiritualmente, a vontade dela é falar assim, olha, sinceramente, eu queria dormir e só acordar quando isso tudo passar. E não é assim. Elias, ele pediu a morte e ele disse, eu não sou melhor do que os meus pais. O quarto sintoma. Elias não apenas pede a morte, mas o quarto sintoma é que nós chamamos que ele ali apresenta uma crença central do desvalor. Elias, ele fala assim, eu não sou melhor do que os meus pais. Por quê? Porque naquele momento ele estava se criticando. Ele estava no alto nível de criticismo que ele dizia, eu sou péssimo, eu sou ruim, eu sou um zero à esquerda. Estava se sentindo um fracassado. E as nossas crenças centrais, né, que a nossa mente é dividida em pensamento automático, crenças intermediárias e crenças centrais, as nossas crenças centrais elas são formadas de 0 a 7 anos. E tem muito a ver com o estilo parental, como os nossos pais nos criaram. O ambiente, a experiência do ambiente que vivemos e a genética. E é interessante que Elias, se você reparar, lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, diz assim, Elias o tesbita. Elias era de Tesbe. Eu imagino que existem muitos pastores que estão nos assistindo, e se nós formos fazer uma pesquisa sobre Tesbe, Tesbe é um lugar desconhecido. Ninguém sabe onde é Tesbe hoje, só suspeito.
E é interessante que Tesbe em hebraico significa cativeiro. A Bíblia, os nomes falam. Elias foi criado numa cidade onde o nome era cativeiro. Se ali Elias nasceu, é porque ali havia uma mentalidade de escravo. Escravo não tem esperança. Escravo não pensa no amanhã melhor do que hoje. Escravo não se vê como alguém competente, vê como um fracassado. Trabalha para enriquecer a outra. Então, quando ele entra em crise, é interessante, quando nós entramos em crise, as memórias afetivas que chamamos são exatamente aquelas lá de trás, das nossas crenças centrais. Porque todo mundo tem um pouquinho de desamparo, todo mundo tem um pouquinho de desamor e todo mundo tem um pouquinho de desvalor. Sendo que uma dessas três é a mais forte quando entramos em crise. E Elias, ele ali naquele momento de esgotamento, ele se coloca como um fracassado. E é interessante que depois de ter medo, depois de se isolar, depois de pedir a morte e depois de revelar o esquema do fracasso, né, o esquema mental do fracasso, a crença central do desvalor, a Bíblia diz que ele vai dormir. E o que é dormir, esse sono de Elias? É o sono do basta, é o sono do chega, é o sono do eu não aguento mais, é o sono do eu não aguento mais viver dessa maneira, eu preciso dormir. Ele estava esgotado. E é interessante que quando Elias dorme, ali depois começa o que eu chamo de tratamento terapêutico de Deus. Deus tem um tratamento terapêutico para cada um de nós. E é interessante que a primeira coisa que Deus faz, manda um anjo cuidar de Elias. É interessante isso. Por quê? Deus poderia apresentar-se a Elias, soprar sobre ele, mandar fogo sobre ele, e ele... Eu não posso afirmar que, apesar de todos os sintomas serem sintomas pertinentes, eu não posso afirmar que Elias teve depressão. Por quê? Porque para afirmarmos que Elias teve depressão, esse quadro e esses sintomas, eles obrigatoriamente teriam que estar na vida dele por mais de 15 dias. E a Bíblia não me dá essa informação de quanto tempo ele ficou assim. Então eu posso afirmar que ele teve um esgotamento e teve um estado de humor deprimido. Mas o primeiro passo para alguém ser curado de depressão é o acolhimento e o cuidado. Quando Deus envia o anjo a Elias, Deus está trazendo cuidado para ele. Por isso nós que lidamos com pessoas, né? Tem pastores, você como sacerdote, empreendedor, né? Você que é um 3 em 1, você provavelmente vai lidar com pessoas com depressão ou com esgotamento. E a pior coisa para alguém que está nessa fase é ouvir o seguinte: tenha fé, reaja. Ela tem fé, ela já reagiu várias vezes. Mas ao invés de você falar isso, acolhe essa pessoa. Fala para ela: eu te entendo, eu te compreendo. Ah, vamos para a igreja, eu vou com você. Você é capaz de dar a volta por cima, porque você já deu uma vez e vai dar de novo. O acolhimento, ele é curador. Nós sabemos claramente que o vínculo, né, que Deus estabeleceu com o homem é através de Jesus. E esse vínculo é curador, esse vínculo é restaurador. E é interessante porque quando nós vamos estudar sobre psicologia, sobre esquemas desadaptativos mentais, nós descobrimos que para que as pessoas sejam curadas dos seus esquemas mentais desadaptativos, é necessário estabelecer vínculos seguros, ou seja, acolhimento, amor, afeto. E quando Deus manda o anjo para Elias, está dando tudo isso. E quando o anjo abraça Elias, né, vai até Elias, a Bíblia diz que o anjo dá pão e água. O que Deus faz para Elias? Deus dá remédio para Elias. É impressionante que durante muito tempo, e existem ainda muitas pessoas, e não estou aqui fazendo apologia a remédio nenhum, até porque não
não sou contratado da indústria farmacêutica. Mas, muitos anos, muitos evangélicos e até mesmo pessoas do meio secular têm preconceito com remédio. É interessante que todo mundo cuida daqui para baixo. Você tem uma dor de barriga, você toma um remédio. Você tem pressão alta, você toma um remédio. Mas você tem uma ansiedade, você não quer tomar o remédio. E aí confundem remédio de tarja preta, remédio para maluco? Não. Remédio de tarja preta é porque se você usar de maneira desregulada, você pode causar dependência. Deus deu a medicação a Elias. Qual foi a medicação de Elias? Pão e água. Quer que eu prove? Elias comeu e bebeu. E a Bíblia diz que depois ele voltou a dormir. O que o anjo fez com ele? Voltou a dar pão e água. E falou assim, com a força dessa comida, você vai caminhar 40 dias e 40 noites. Eu acredito que nessa noite, essa tarde e noite, que vocês estão ouvindo diversas ministrações, Deus está enviando os anjos dele aqui, né? Os pastores, os profetas, os homens de Deus, os palestrantes, e eles estão sendo usados por Deus para trazer uma medicação a cada um de nós. Porque o pão representa o corpo, o pão representa vida, renovação, o pão representa humildade, o pão representa sacrifício, o pão representa prosperidade. Que Deus possa dar e colocar na nossa boca, à medida a qual eu ministro aí para vocês, que os anjos do Senhor possam colocar o pão que é a palavra de Deus, o pão vivo que desceu do céu, Jesus, que você possa se alimentar e com a força dessa comida, você vai caminhar 40 dias e 40 noites. Porque o pão é um remédio, mas a água também é. A água representa fertilidade, a água representa vida, a água representa purificação, a água representa transformação, limpeza. Elias, ele come do pão e bebe da água 2 vezes. A medicação, o tratamento terapêutico de Deus. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei se a tua trajetória foi de vitória em cima de vitória e hoje você está cansado. Ou se você, de repente, está passando por lutas sobre lutas, principalmente na pandemia, isso aumentou, e você está desgastado. E o pior é que quando você olha para a tua história de vida e para o teu currículo, para a tua biografia, você vê muitas vitórias, muitas conquistas. Mas hoje, você está nesse processo do medo, do isolamento, essa ideia, alguns, infelizmente, a ideia de morrer, essa internalização do fracasso muito forte, você tem se sentido muito fracassado e falando, não sou melhor do que os meus pais. E tudo isso não é para a tua morte, mas isso é para o teu fortalecimento. Que você possa se tratar, que você possa se cuidar, que você entenda que quanto melhor a tua cabecinha estiver boa, melhor vai estar o teu espírito. Entender e compreender que existe o tratamento terapêutico de Deus, porque depois que Deus acolhe e que o Espírito Santo de Deus possa te acolher hoje, você possa beber da água e comer do pão, você entenda que Deus estava transformando Elias num homem resiliente. E o que é resiliência, meu irmão? Resiliência não é dom. Resiliência não é talento. Resiliência não é algo espiritual. Resiliência é um comportamento aprendido. E como a gente aprende esse comportamento? A resiliência é você passar por um estresse, por um trauma e sair mais forte de como você entrou. Então, na física, é como se você pegasse um elemento de metal, passasse fogo nele, o fogo viesse, ele sofresse um estresse, uma pressão e ele saísse mais forte. Deus estava transformando Elias num homem resiliente. A resiliência vem através dos traumas. A resiliência ela vem através das dificuldades.
A resiliência ela vem através dos estresses. E Deus estava transformando Elias num homem resiliente. Enquanto Elias estava achando que ia morrer, Deus estava transformando Elias num outro homem. Por quê? Porque Deus estava ali estabelecendo para ele um novo tempo. E é interessante, porque Deus não fala no fogo, como falou dias antes com ele no Carmelo. Deus não fala através da chuva, como falou com ele dias antes no Carmelo. Mas Deus fala através do cício do vento. É interessante. Cício do vento é algo que é leve, suave. É quando Deus não quer falar de fora, mas Deus quer falar e tratar dentro de nós. Elias conhecia o Deus do movimento de fora. Elias conhecia o Deus do fogo de fora. Elias conhecia o Deus da chuva de fora. Mas Elias não conhecia o Deus que trabalha dentro. E ali Deus estava trabalhando dentro dele. E falou para ele o seguinte: Elias, o que fazes aí? Elias, olha, você não está só. Tem 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. E te falo mais, você ao sair daí vai consagrar novos reis e vai escolher o seu sucessor. O que Deus estava falando para Elias? Elias, dá um novo sentido. Elias, dá uma nova cor a este acontecimento. Olha para trás e dê um novo sentido. Veja que eu estou fazendo coisas novas. Veja que eu estou fazendo algo sobrenatural. Veja que tem coisas novas, boas e maravilhosas para acontecer na sua vida. E eu queria que você acreditasse nisso. Eu não sei quanto de esgotamento você está, mas eu quero que você acredite que ainda tem muita coisa boa para acontecer na sua vida. Ainda não aconteceu nem 10% daquilo que Deus tem para você. Aceite o tratamento terapêutico de Deus. Se tiver que tomar remédio, e o teu remédio seja a palavra e oração, que benção. Se o teu remédio seja a palavra, oração e uma medicação dada pelo médico, amém. Se o teu remédio seja a ajuda de um profissional, de uma terapia, glória a Deus. Mas aceite o tratamento terapêutico de Deus. E entenda que, obviamente, Deus quer também te transformar numa pessoa resiliente. E Deus quer que você dê um novo sentido, uma nova cor. Porque Deus tem uma nova história. Deus tem um novo momento para você. E é interessante, porque antes de concluir, e depois eu gostaria, de repente, de abrir para perguntas, eu lhe faço uma pergunta. Qual era o medo de Elias? Qual era o grande medo de Elias? Era de morrer, não é verdade? Concorda comigo? Elias fugiu porque ele tinha medo de morrer. Eu te faço uma pergunta. Elias morreu de quê? Alguém poderia me responder? Elias morreu de quê? Na minha Bíblia, diz que Elias não morreu. Sabe o que eu aprendo? De 10 pensamentos que nós temos, a ciência afirma isso. 8 são só pensamentos, não são verdades. Ou seja, aquilo que Elias temia não aconteceu com ele. Ou seja, ele teve medo, ele se isolou, ele pediu a morte, ele adoeceu por algo que não aconteceu e que nem ia acontecer. Talvez você esteja catastrofizando demais, achando que o pior vai acontecer. Mas eu quero dizer para você que aquilo que você teme, Deus está guardando. E você pode ter certeza que à luz da Bíblia, à luz da psicologia, perceba que Deus ele quer curar, ele quer te renovar, ele quer dar um novo sentido e uma nova cor. Que Deus possa te abençoar de maneira rica e abundante através dessa palavra. Eu queria fazer uma oração, pedir aí ao pastor Paulo Lima, e depois, se porventura puder, abrir para algumas perguntas, se as pessoas quiserem, né? Porque eu acho que pode ser importante. Vamos orar?
Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que o Senhor possa trazer cura, avivamento e renovo a todos que aqui estão. Sejam médicos, psicólogos, pastores, empresários. Nós estamos aqui crendo que o Deus que tocou Elias toque na vida do meu irmão. Que o processo terapêutico do Senhor esteja sobre eles, esteja sobre nós. Não temos que ter medo do futuro, porque o futuro o Senhor já está lá. E se o Senhor está no presente, é porque coisas sobrenaturais já estão acontecendo. Eu peço a tua bênção, eu peço a tua graça, eu peço o teu milagre, eu peço a ti, ó Deus, que pessoas sejam curadas em todas essas palestras, pessoas venham viver o sobrenatural, pessoas venham receber milagres, curas, venham ter portas abertas, venham realmente entender que é necessário ser um 3 em 1 de excelência e que o teu nome seja glorificado. Eu peço a ti e te agradeço, profetizando um novo tempo na vida deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Fica aqui aberto para se alguém tem alguma pergunta. Amém, pastor. Eu já abri aqui no áudio também. Aí os nossos irmãos que estão aí, tem o chat, que pode fazer a pergunta. E aí a gente vai respondendo aí até o nosso irmão, o doutor Iragildo Machado, que é o médico molecular, que vai vir para fazer um fechamento, né, conosco. Já é a última mensagem. Aí eu só tenho aí mais uns 20 minutos, 22 minutos de perguntas e respostas. Você que está aí nos ouvindo, irmão, pode começar a fazer suas perguntas. Vai escrevendo aí, que vai ser melhor do que eu abrir o áudio, para que a gente não mexa muito aqui no sistema, porque está redondinho, viu, pastor? Está funcionando. E a tecnologia, assim, deu certo, para. Não inventa, não inventa. Não inventa, não inventa. Pode escrever no chat aí, gente, fazer a pergunta. Eu mesmo quero fazer uma. Pastor Cleo Alano. O senhor consegue ir guardando as perguntas ou quer que a gente aqui vá anotando? Eu já abri aqui o chat. Se quiser escrever no chat. Quem quiser escrever, pode escrever à vontade aí, viu, gente? Mas eu mesmo quero abrir fazer uma pergunta. Eu estou tratando algumas pessoas nesse tempo agora da pandemia e muitos filhos, eu estou dizendo filhos, casados, com suas esposas, porém, numa condição de estar dependente da mãe, do pai, visitando mais o pai e a mãe. Vamos chamar de uma simbiose, uma coisa mais grudadinha, parece que quer voltar para o ventre. E são pessoas que eu nunca tratei na vida dessa maneira, mas está muito constante. O que o senhor acha disso, nesse tempo de pandemia? Nós chamamos esse fenômeno de emaranhamento, né? As famílias emaranhadas. Que, na verdade, todos nós fomos atingidos por algum nível de insegurança, né? Porque isso mexeu com todos nós. E, obviamente, pessoas que elas acabam tendo uma crença do desamparo, sendo uma crença central na vida delas, pessoas que elas têm essa crença do desamparo, elas tendem o medo de serem abandonadas. Então, elas fazem um movimento de terem mais emaranhamento com família, com um cônjuge. Então, obviamente, uma pessoa que já tem esse desamparo, esse abandono, com essa situação de insegurança, o movimento dela vai ser mais incisivo nesse emaranhamento. Não quer dizer que outros não façam, mas ela vai ter mais esse movimento, por causa exatamente de ter medo de perder um ente querido, de ter medo de repente, ficar distante, não ter contato. Então, eu, na casa do meu pai, na casa da minha mãe, eu me sinto mais seguro, né? As perdas financeiras ativam a insegurança e a ansiedade. O que vai ser do meu amanhã? Então, é melhor procurar mais meu pai, que aí meu pai me dá um apoio, me dá uma palavra. Então, isso tudo, né, é saudável se for equilibrado, mas como o senhor falou, opa, calma aí, tem alguma coisa estranha. Esse movimento está muito forte, esse emaranhamento está muito violento. Então, com certeza, tem alguma coisa aí ligada à ansiedade, à insegurança e à questão
do desamparo. Já tem perguntas aí do senhor? Teve aqui uma pergunta de uma pessoa falando, pastor, se uma pessoa tentar o suicídio e se arrepender antes de morrer, Deus perdoa? No caso, ele morre logo depois? Olha, não quero entrar aqui em assunto nem teológico, nem de doutrina, né? Porque cada um tem o seu. Mas eu, como eu falei, né, baseado em estudos, 90 a 95% de pessoas que se suicidam, elas possuem um transtorno mental. Ora, se elas possuem transtorno mental, elas possuem uma doença. Então, já começamos a perceber que, então, existe uma patologia. Então, por exemplo, a pessoa que morre de câncer, ela vai para o inferno? Não. Por quê? Porque é uma doença, é uma enfermidade. Então, eu acredito que 95%, se a pessoa tem uma patologia, um transtorno mental, ela, então, já não tem controle, muitas vezes, de si. Digamos que essa pessoa aí que você está citando, Késia, seja das 5%, não tenha nada e tenta com a própria vida e se arrepende e depois vem a morrer, eu acredito, obviamente, na salvação dessa pessoa. Obviamente, não quero entrar aqui em doutrina, nem em discussões, que não é o caso, mas eu acredito que a pessoa ela pode sim se arrepender, né, e Deus perdoá-la. Porque a gente não sabe todo o contexto, né? E não cabe a nós julgarmos, esse vai para o céu, esse vai para o inferno. Eu não sei se nos sentiríamos tão à vontade para isso. Ok. Tem mais uma aí que eu estou vendo que está aqui, né? Alguma coisa de crianças, não é isso? Uma pergunta. As pessoas podem criar crenças da maturidade? Isso. Sim. Sim, eu falei de crenças centrais que chamamos de crenças disfuncionais. 3 princípios básicos de uma crença ser estabelecida é repetição, se eu repito, e aí pode gerar uma crença, ou seja, você é um vitorioso, você é um vitorioso, você é um vitorioso, ou da mesma maneira, você é um derrotado, é um derrotado, é um derrotado, pode gerar uma crença, mas a crença em si é uma experiência vivenciada ou algo aprendido que se torna uma verdade absoluta. Quer ver um exemplo aqui? Eu acredito que a maioria de nós aqui não nasceu em berço cristão. Tivemos uma experiência com Deus com 20, 30, 40 anos. Essa experiência que tivemos com Deus e algo que nos ensinou se transformou numa verdade absoluta. Virou uma crença. Então, existem as crenças disfuncionais e, no caso, as crenças centrais de 0 a 7 anos. Outras crenças disfuncionais elas vão aparecendo, como outros esquemas desadaptativos podem surgindo na infância e na adolescência, mas crenças funcionais também podem surgir. E também a reestruturação cognitiva, ou seja, você reestruturar essas crenças para que essa pessoa aprenda a lidar com elas e possa ter uma vida melhor, comportamento mais eficaz e emoções mais saudáveis. Pastor, tem uma aqui que diz assim, como motivar uma pessoa que não busca motivação? Aí é milagre, é milagre. Olha, ótima pergunta. Ótimo. Sim, vou fazer o meu jabá aqui, pastor Paulo Lima, que o senhor libera. No meu livro, Vencendo a Procrastinação, tem exatamente isso. Existe um mito. Sabe qual é o grande mito que muitas pessoas têm? Eu quero ter vontade para fazer. Então, quando eu tiver vontade, eu vou à igreja, eu vou na sua igreja. Quando eu tiver vontade, eu vou começar a fazer a dieta. É comprovada pela ciência que primeiro você faz, depois você passa a ter vontade. Então, essa pessoa como motivar a pessoa que não busca motivação, bota ela para fazer. Se ela entender que ela tem que fazer, né, ela faz e a motivação ela vai acontecendo naturalmente. E aí é um processo, né, que ela vai buscar âncoras para motivá-las ainda mais, propósito, metas, mas está sem motivação? Faça. Depois a motivação. Uma técnica muito simples que eu aprendo, que eu ensino em curso, no consultório, ou às vezes na igreja, pregando, brincando, é a técnica do 1, 2, 3 e já. Você já tomou banho frio alguma vez? Eu detesto banho frio, né?
Quando você está no banho frio, o que você faz? 1, 2, 3 e... É isso. É a técnica para vencer a procrastinação. Olha, vocês vão falar assim, olha, aprendi uma técnica profunda hoje, um psicólogo que ele lançou um livro, essa técnica inventou a roda. Não, porque tem alguns palestrantes, o pastor Paulo, que acha que estão inventando a roda, né? Estão inventando a roda. Né? E a Bíblia diz que não há nada de novo debaixo do sol. Né? A Bíblia já tem isso tudo a rodo. Mas a técnica é assim, para não procrastinar, homem, você que a sua mulher te deu a missão para lavar aquela louça, 1, 2, 3 e já. 1, 2, 3 e já. Vai e faz. Aí a motivação vem. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, pastor. Eu sou querido também com jogadores de futebol de alta performance, tudo mais, esse meio empresarial também, que isso ajuda muito. Qual seria um fator relevante na hora de contratar uma pessoa? Por exemplo, quando eu vou contratar uma pessoa, eu olho para a vida dela como uma pessoa, eu olho para a família, eu pergunto como é que foi a vida dela com os pais. Para não entrar no mérito da religião, eu pergunto se ela tem alguma fé, se ela confessa algum tipo de fé, o que é, porque isso tudo vai trazer benefícios ou problemas para quem contratar. Não existe perda sem ganho e não existe ganho sem perda. Qual seria um fator relevante para contratar uma pessoa? Além do diploma dela, além do currículo dela, além de tudo que forma ela para ser uma pessoa para te servir no teu empreendimento. Na verdade, infelizmente, isso no futebol não é aplicado porque eles levam o futebol muito mais como negócios empresários, né? Acabam tendo, e aí eles enxergam a demanda, por exemplo, como o Flamengo agora saiu lateral direito, vamos contratar um outro, né? Então, como é que a gente faz? Vou te dar um exemplo que aconteceu comigo no América. Numa reunião, o presidente sempre chama para eu conversar e falou assim, temos esse jogador experiente para contratar. Vamos contratá-lo? A pergunta que eu fiz a ele, esse jogador experiente, vocês fizeram uma entrevista com ele? Avaliaram os traços de personalidade dele? Por quê? Ele já está no final de carreira. Ele pode estar com um nível motivacional muito baixo. Você gasta dinheiro, ele vem para fazer o último contrato, já está acabando, não tem mais motivação, não é um clube que vai dar a ele visibilidade para ele fazer um outro contrato, então ele acaba se acomodando. Contratar o jogador, dito e feito, ele foi dispensado. Nível motivacional baixo. Então, eu acredito que tem que ser feita uma entrevista, avaliar a motivação, o nível motivacional desse atleta, a avaliar o traço de personalidade dele, né? A personalidade dele, principalmente em relação ao ambiente que ele vai ser inserido, a característica do técnico. Por exemplo, tem técnico que não se dá bem com determinado jogador. Então, uma análise comportamental, uma análise da personalidade, também entender a crença do clube, né? A crença do clube. Então, isso tudo são fatores de atravessamento que levam você, aí sim, fazer boas escolhas. Não quer dizer que você não vai errar, mas a chance acaba diminuindo. Pergunta aí do Jackson. Jackson e Márcia, se eu consegue ler aí? Temos amigos... Bom, quer ler a pergunta, pastor? Sim. Você vai entender melhor que daqui estou longe. Temos amigos que dão sinais de depressão e começam a tirar as fotos dos perfis em redes sociais e se isolam. Como ajudar? Vai até eles. Mostra acolhimento. Liga, eles não estão atendendo? Vai até eles. Vai lá, se coloca à disposição. Né? O que você tem passado? Vai para ouvi-los. O que você está passando? Eles vão falar. Valide a emoção deles. Te entendo, te compreendo. Você não está só. Estou aqui contigo. Na verdade, se você puder levar eles para sair, seria fantástico. Né? Leva eles um pouco para dar uma volta, uma vitamina D, uma caminhada com o sol. Então, isso tudo, como o Jacques falou, são sinais. Quanto mais você acolher, quanto mais você estiver presente, mais a chance de você ter êxito nessa reaproximação. Pastor, eu quero lhe agradecer, que eu já vou chamar aí nosso irmão doutor Iragildo Machado. Passou muito rápido o dia. Quando eu sentei aqui
ao meio-dia, falei assim, meu Deus, dá graça para a gente, não deixa faltar energia, a internet não perca o sinal, que meus irmãos estejam com saúde, que a nossa mente esteja em paz, que o Espírito esteja sobre nós. E agora meu filho olhou para mim e falou, pai, já foi, parece que nem começou. Está muito gostoso. Cada um falando com a sua propriedade, com a sua vivência, com o seu chamado, nos alimentando. Eu falei para ele, filho, uma alma alimentada, ela sempre tem vontade de mais alimento. Quando a alma não está alimentada, ela fecha para qualquer coisa. Aqui nós estamos com a alma aberta para se alimentar. Vou pedir para o irmão cantar um louvor, pastor. Muito obrigado pela sua Muito obrigado a todos. Sua dedicação. Obrigado pelo carinho aí. Todos que estejam te vendo, te siga, dá sua rede social aí, pastor. Que só tem aumentado, só aumentado. Estou te seguindo, hein? Você é o homem de 1 milhão de seguidores daqui a pouco. Muito obrigado aí, pastor Paulo Lima. Obrigado pelo carinho de sempre, meu amigo e irmão, pastor José Gonçalves. E se vocês puderem me seguir no Instagram, @Cleolanda, @Cleolanda, tá bom? Cleo, C-L-O, Holanda, H-O-L-A-N-D-A. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado por tudo.